Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos fazer uma sequência de vídeos sobre as respostas àquelas perguntas que vocês mesmos enviaram sobre os vídeos anteriores, falando sobre a primeira fase da dosimetria da pena. Fiquei muito contente com a quantidade de perguntas enviadas e inclusive pela qualidade das perguntas. Deu para perceber que a grande maioria efetivamente assistiu os vídeos e procurou tirar sua dúvida através de uma pergunta. Informo a vocês também que, se tiver alguma outra dúvida, podem enviar perguntas por e-mail também, sem qualquer problema, que eu respondo, ok? Vamos lá então. Eu vou citar o nome de quem perguntou, eu acho interessante, e a resposta que eu vou dar, uma por uma. Talvez sejam necessários fazer 2 ou 3 vídeos para poder responder todas as perguntas, né? Vou procurar não deixar ninguém sem resposta, ok? Vamos lá. Primeira pergunta é da Vitória Veronese. Muito obrigado pela pergunta, Vitória. Diz ela: minha pergunta é sobre uma curiosidade que tive com o exemplo da futilidade, que não é levado em conta na fixação da pena base na primeira fase, por já qualificar o delito. Mas, de certa forma, a consequência, como circunstância judicial, também não qualifica? Tudo bem, Vitória. O exemplo que eu dei de um motivo fútil que qualifica o crime é no crime de homicídio. Né? O crime de homicídio cometido por motivo fútil é um homicídio qualificado, ou seja, a pena passa de 6 a 20 anos do homicídio simples para 12 a 30 anos do homicídio qualificado, tão somente porque foi cometido por motivo fútil. Ou seja, o motivo fútil nós já utilizamos para aumentar a pena, certo? Para começar o cálculo da pena a partir de 12 anos de homicídio qualificado e não de 6 anos de homicídio simples, ok? Então, como esse motivo fútil já utilizamos para qualificar o crime, nós não vamos poder utilizá-lo novamente na primeira fase da dosimetria, quando o juiz for analisar aquelas circunstâncias e dizer motivos. O motivo foi fútil. Vou considerar desfavorável na primeira fase, ok? Nesse caso, não vamos utilizar, porque já utilizamos para qualificar a conduta, certo? Seguindo aqui na sua pergunta, consequência como circunstância judicial também não qualifica? Não, não qualifica. As qualificadoras, elas estão previstas em lei. A qualificadora, ela não é uma circunstância judicial. Ou seja, não depende da avaliação do juiz colocar uma qualificadora ou não. Exemplo, um crime de homicídio cometido por meio de fogo é uma qualificadora. Ou seja, se o homicídio foi cometido com a pessoa ateando fogo em outra pessoa, o homicídio é qualificado. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, com uso de fogo, certo? Então, já é qualificado, certo? Não vai utilizar isso novamente. A consequência, você colocou a consequência como circunstância judicial não qualifica? Não. A consequência natural do crime de homicídio qual é? A morte de alguém. Então, eu não posso considerar, na primeira fase da dosimetria, quando eu for avaliar aquelas circunstâncias, dizer consequência. A consequência é desfavorável, por quê? Porque a vítima morreu. Tá? A vítima morreu, sim, por isso está sendo condenado pelo crime de homicídio. É uma consequência natural do homicídio, ok? Não vamos considerar na primeira fase como graves consequências a morte de alguém num crime de homicídio, ok? Muito obrigado, Vitória. Seguindo agora, temos a pergunta da Sinara. Sinara perguntou: o que acontece e se é possível acontecer de ser calculada a pena base e essa ultrapassar o máximo legal? Qual a consequência? Obrigado, Sinara, pela sua pergunta. Como eu falei no último vídeo da série da primeira fase da dosimetria, na primeira fase, a pena resultante do cálculo da primeira fase, ou seja, a chamada pena base, ela não pode ficar abaixo do mínimo legal e nem acima do máximo legal. Para que fosse calculada acima do máximo legal, aliás, é impossível que na primeira fase da dosimetria ela fique acima do máximo legal. Ainda que você tiver as 8 circunstâncias judiciais desfavoráveis, que é quase impossível de acontecer, a pena não sequer chegaria ao máximo. Por quê? Porque cada circunstância vale 1/8 da pena mínima. É errado
a pena chegar no máximo na primeira fase da dosimetria? Teoricamente não é errado, até porque o Código Penal não diz exatamente como se calcula a pena. Mas a boa técnica manda que a pena não chegue no máximo na primeira fase. Por quê? Porque ainda temos outras duas fases. Segunda fase, que vamos considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes, e a terceira fase, em que nós vamos considerar ainda as causas de aumento e de diminuição de pena. Portanto, se na primeira fase o juiz já chegar na pena máxima, dificilmente ele poderá fazer a chamada individualização da pena, certo? A avaliação pelo juiz das circunstâncias judiciais da primeira fase e daquelas legais da segunda fase, agravantes e atenuantes, e as causas de aumento e de diminuição da terceira fase. Vamos com calma nessa primeira fase, então. Ok, Sinara? Obrigado. Seguindo, pergunta agora da Tainá. A Tainá disse: quando possui uma causa de aumento e ao mesmo tempo uma de diminuição, como se faz o cálculo das duas? Por exemplo, o cara matar o estuprador da filha por um meio cruel. Bom, ela dividiu em duas perguntas assim que são coisas distintas. Vamos lá, primeira parte. Quando possui uma causa de aumento e ao mesmo tempo uma de diminuição, como se faz o cálculo de aumento? O cálculo das duas. Para começar, Tainá, causa de aumento e de diminuição, elas só são consideradas na terceira fase da dosimetria. Ao que tudo indica, você quis dizer quando há uma circunstância favorável e uma desfavorável para o réu na primeira fase. Como que a gente faria isso? Se for isso, que eu acredito que seja, na primeira fase, se eu tenho uma circunstância favorável e uma desfavorável, eu vou somar um oitavo de pena pela circunstância desfavorável e depois eu diminuo um oitavo de pena pela circunstância favorável. Provavelmente, nesse caso, ficaria pena mínima, ok? Pena mínima, e você soma um oitavo de uma desfavorável e diminui um oitavo de uma circunstância favorável, certo? Ficaria na pena mínima. E depois, ela continua dizendo, por exemplo, o cara matar o estuprador da filha por um meio cruel. Esse caso aqui não tem muito a ver com a pergunta da primeira fase. Matar o estuprador da filha por um meio cruel vai responder para um homicídio qualificado por meio cruel, certo? Agora, a questão dos motivos poderia, nesse caso, entrar na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz colocar motivos favoráveis ao réu. Porque a motivação que levou o sujeito a matar o estuprador da filha foi o quê? O estupro da filha. Uma forma de vingança contra a maldade que o sujeito fez contra a filha. Poderia ser considerado motivos favoráveis ao réu. Lembrando que, ainda que só tenhamos motivos favoráveis na primeira fase, a pena não pode ser menor do que a mínima prevista para o tipo penal, ok? Seguindo, pergunta agora do João Lino. João pergunta, como explicado no vídeo 2 da dosimetria da pena, quando o réu for reincidente, mas se passaram 5 anos dessa condenação, ele ainda será considerado reincidente? Boa pergunta, João. A reincidência, depois a gente vai ver mais profundamente, ela perdura durante 5 anos após o término do cumprimento da pena da condenação anterior. Então, se você recebeu uma sentença condenatória, transitou em julgado hoje, a sua pena, você começa a cumprir a pena e sabe lá qual seja a pena, 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15 anos. Ao final do cumprimento dessa pena, quando você extinguiu a pena pelo cumprimento, você ainda tem um período de 5 anos, chamado um período de prova, em que, se você cometer um crime nesse período, você é considerado reincidente. Ou seja, a reincidência ela dura desde a condenação, da data do trânsito julgado da condenação anterior, até 5 anos após o cumprimento da pena dessa condenação, certo? Então, lembro a vocês que é possível, e tem outras perguntas nesse mesmo sentido, a pessoa ser considerada portadora de maus antecedentes por ter uma condenação lá atrás, certo? Que não é mais reincidência, porque já se passaram mais de 5 anos do término do cumprimento da pena, certo? Quando ocorreu esse novo fato, que agora estamos julgando, então ele não é mais reincidente, mas ele é portador de maus antecedentes. Mas, ele é reincidente também, por quê? Porque foi condenado 2 anos antes desse crime que nós estamos calculando pena agora. É possível, então, coexistirem maus antecedentes e reincidentes? Sim,
é possível, ok? Seguindo então agora a pergunta da Amanda Bianco. Uma questão que me ficou em mente. Dentre as 8 circunstâncias, existe um limite delas que o juiz pode usar para beneficiar ou prejudicar o réu? Por exemplo, se houver um caso que possa se encaixar em todas as circunstâncias e todas forem prejudicar o réu, pode-se usar as 8? Eu já respondi a pergunta anterior. Teoricamente, pode usar as 8. Tá? Apesar de que dificilmente ele terá 8 circunstâncias desfavoráveis. Porque, lembrando que a última circunstância daquelas 8 é o comportamento da vítima. O comportamento da vítima ou é neutro, nem aumenta nem diminui, ou é favorável para o réu. Porque não tem como você colocar o comportamento da vítima é desfavorável para o réu, porque a vítima não contribuiu para o crime. Olha, gente, o normal é a vítima não contribuir para o crime, né? Ninguém sai por aí dizendo, oh, por favor, cometa um crime contra mim, certo? Então, dificilmente serão usadas as 8 circunstâncias desfavoráveis, no máximo 7, que também dificilmente o juiz vai considerar essas 7 circunstâncias, certo? Mas pode considerar e vai chegar a uma pena bem alta já na primeira fase, tá? Não vai atingir ao máximo, como eu já expliquei, mas vai chegar uma pena bem alta na primeira fase. É possível considerar sim. Ok, Amanda? Agora, a pergunta do Cássio. Professor, sabemos dos casos de aumento e diminuição de pena, nos casos concretos, e a dosimetria num todo. Porém, ainda fiquei com dificuldade de como aplicar o cálculo de pena nos casos dos crimes continuados. Como ficará o cálculo, a dosimetria nesses casos? Muito bem, Cássio, boa pergunta. No caso dos crimes continuados, a pena é calculada isoladamente para cada crime cometido, certo? Isoladamente para cada crime cometido. E depois o juiz faz aquela regra do artigo 71, né? Pega, se as penas forem iguais, pega qualquer uma e faz o aumento. Se forem diferentes, pega a maior das penas e faz o aumento previsto lá no artigo 71, certo? Mas a regra é que se calcula separadamente a pena de cada crime. Lógico, o sujeito praticou 70 vezes o mesmo crime. Estelionato, por exemplo, estelionato continuado. Várias vítimas diferentes. O juiz não vai efetuar 70 cálculos de pena, certo? Ele vai pegar uma média do que ocorreu, das situações que ocorreram, e vai aplicar a mesma pena para os 70 crimes. Depois vai reconhecer a continuidade delitiva e vai fazer aquele cálculo do artigo 71 e vai chegar na pena definitiva. Ok? Mas a pena de cada crime é calculada individualmente. Até porque são várias vítimas diferentes, certo? O juiz vai ter que calcular para cada um. Vamos seguir daqui a pouco, fazer um novo vídeo, continuando as respostas às perguntas dos alunos, certo? Daqui a pouco a gente já faz um novo vídeo. Muito obrigado.